Bom dia, alunos da turma 901. Hoje nós vamos dar prosseguimento, à nossa aula sobre artigo de opinião, que foi dado na semana passada, mas que continuam, por quê? Para mostrar os tipos de argumentos, ou seja, os recursos argumentativos que podemos utilizar para poder acrescentar no artigo de opinião. Bom, os argumentos, certo, é que sustentam um artigo de opinião. Eles deverão ser fortes e convincentes, tá? Então, por exemplo, todo articulista, toda pessoa que tenta fazer a sua tese, ou seja, tentar criar algum assunto especial, de interesse das pessoas, mas que tentando o quê? Através dos seus argumentos, convencê-los, convencer os leitores de que ele tem razão. Então ele vai buscar dados, ele vai buscar exemplificações, ele vai tentar fazer tudo para convencer o leitor de que ele está certo e que tem credibilidade. Para escrever um artigo de opinião, é preciso ter uma tese bem clara. A tese é aquele assunto, é aquilo que você vai tentar fazer com que as pessoas se convençam, sobre esse determinado assunto que ele escolheu. Então, para escrever um artigo de opinião, é preciso ter uma tese bem clara, para que todos entendam, para defender diante de uma questão polêmica. O artigo de opinião, ele significa um artigo polêmico, certo? Por quê? Porque cria polêmica, ou seja, faz com que as pessoas duvidem, com que as pessoas repensem nas suas ideias, se elas estão certas ou erradas. Então, o articulista, ele coloca em foque duas coisas, os prós e os contras, Ele diz o lado que é certo da questão, mas também coloca o que? A controvérsia. Para quê? Para que haja a polêmica, e as pessoas tentem ficar ligadas nesse tipo de assunto, que é o artigo de opinião. Bom, a defesa da tese são com os argumentos que o autor articula sua opinião. Ele vai fazer vários argumentos para tentar convencer, sobre a sua tese, sobre o tema tratado. A tese ou a conclusão de seu raciocínio, Ele vai tentar o quê? Defender a tese, aquilo que ele escreveu, o tipo de assunto que ele escreveu, e vai defender até o final com a conclusão de seu raciocínio, certo? Pode existir exemplos de formas como você pode argumentar, Você pode dar exemplos, você pode enumerar fatos, pode fazer comparações, Mostrar causas e efeitos, quais foram as causas e os efeitos surgidos, Mostrar a evolução da história, daquilo que ele está dizendo, envolvendo o tempo e o espaço. Naquela época era assim, fazer uma comparação dos tempos atuais com os antigos, para poder ver onde houve melhora, onde houve piora, E uma contraposição, certo? E contra alguma ideia que não se acha legal. Então, vamos, por exemplo, a mesma coisa, se vocês querem tentar convencer alguém sobre a ideia de vocês têm que ser convincentes, vocês têm que usar meios, utilizar argumentos fortes para que vocês sejam acreditados. Vocês não podem dar qualquer tipo de exemplo, tem que ser exemplos fortes. Se tiver que mostrar pessoas gabaritadas, dando suas opiniões, melhor ainda, porque reforça a sua opinião. Então, vamos lá. A argumentação é um recurso que tem como propósito convencer alguém. Lógico, Se você vai argumentar, você não vai argumentar à toa. Você vai tentar convencer alguém, de alguma coisa, das suas ideias, para que esse tenha opinião, para que esse tenha opinião ou o comportamento alterado. Por exemplo, os pais de vocês querem convencê-los de que vocês precisam viajar
com a família de algum amigo. Então os pais ficam preocupados com quem vocês vão, o lugar para onde vocês vão, se vocês estarão seguros. Então vocês vão o quê? Utilizar argumentos para provar aos pais de vocês que se vocês forem nesse lugar, vocês saberão se comportar, tudo dará certo, vão mostrar os tipos de pessoas que vão com você, entendeu? Quem vai levar você, o lugar como é, né? Que é um lugar bacana, em que a família é unida, é uma família que não vai causar danos nenhum a você. Então, isso é tentar convencer. Continuando. Sempre que argumentamos, temos o intuito de convencer alguém a pensar como nós. Lógico, quando vocês conversam com os amigos de vocês em sala de aula, né, que vocês têm uma ideia, vocês lutam até o final para que eles aceitem as suas ideias. Uns vão contra, aí às vezes há uma polêmica, mas se você for convincente, você vai conseguir convencê-los. Bom, no momento da construção textual, os argumentos são essenciais. Esses serão as provas que apresentaremos com o propósito de defender nossa ideia e convencer o leitor de que essa é a correta. Então o articulista, ele passa o tempo todo, né, tentando fazer o quê? Convencer para que as pessoas cheguem à conclusão de que ele está certo. As pessoas, os leitores, né? Há diferentes tipos de argumentos, né? São vários tipos de argumentos que você pode utilizar. E a escolha certa consolida o texto. Você primeiro tem que elaborar um texto, né, que possa criar polêmica, um texto relacionado à sociedade, em que todos vão querer saber, né, sobre a notícia e se interessar. E você vai escolher um tema para criar uma polêmica. Então são usados tipos de argumento por citação. Sempre que queremos defender uma ideia, procuramos pessoas consagradas, né? Se você colocar no meio da sua tese pessoas consagradas, que têm estudo, que são escolarizadas, que são inteligentes, que já fizeram alguma coisa de bom para a sociedade, não é? E que sejam conhecidíssimos, vocês, essas pessoas consagradas que pensam como nós acerca do tema em evidência, certo? Então vocês vão citar pessoas que são consagradas. A sustentação da argumentação se dará a partir das informações apresentadas. Você vai utilizar dados, estatísticas, percentuais que a acompanham. Esse recurso é explorado quando o objetivo é contestar um ponto de vista equivocado. Então, você vai tentar convencer e também criar polêmica, porque também tem os prós, né? E tem os contras, né? Porque nem sempre dá tudo certo. Então você tem que mostrar o lado bom e o lado ruim, né? Fazer uma geral, para que seja bem explicado a sua tese. Outro tipo de argumentação é por raciocínio lógico. É a criação de relações de causa e efeito. Você mostra a causa e sobre essa causa surge um efeito. É um recurso utilizado para demonstrar que uma conclusão, quer dizer, afirmada no texto, é necessária e não fruto de uma interpretação pessoal que pode ser contestada. Você não vai colocando só suas ideias, vocês têm que comprovar, não é? Através de ideias de outras pessoas a respeito disso, que vão contra, que são a favor, para poder criar o quê? Uma base sólida, né? Naquilo que você vai escrever. Para a construção de um bom texto argumentativo, faz-se necessário o conhecimento sobre a questão proposta. Se você vai fazer a sua tese baseada numa coisa que você não conhece, não vai surtir efeito. Você tem que ter conhecimento profundo sobre esse assunto que você vai discorrer, certo? Então, faz-se necessário conhecimento sobre a questão proposta, fundamentação para que seja realizado com sucesso.
Existe outro tipo de argumento por comparação, você comparar uma coisa com a outra, né? Ou por analogia, que é a mesma coisa. A argumentação por comparação é aquela em que se estabelece relação de semelhança ou diferença. Você mostra o que é igual, o que pode dar certo e a diferença, o que pode vir contra, né? Aí você vai mostrar a semelhança, as coisas certas, iguais e as diferentes. Quando relacionados às diferenças, ocorre a comparação por diferença. Ele comparou coisas diferentes, certo? Quando se baseia em algo comum entre dois elementos, ocorre uma comparação por semelhança, por serem iguais. Então, gente, essa matéria aí é um pedacinho só de complementação do artigo de opinião, de suma importância, certo? E já foi dado aqui para vocês, eu já tinha comentado com vocês em outras aulas, vocês já têm conhecimento um pouco, então só mais para reforçar, porque vocês vão ver nas atividades algo relacionado a isso, ok? Então, bom dia para vocês e um abraço forte. Fica com Deus.